Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobe o tom e dá uma resposta dizendo o seguinte àqueles que querem atrapalhar a construção do estádio do Flamengo: não encham o saco aos inimigos ocultos do estádio do Flamengo. A responsabilidade de remoção das estruturas de gás do gasômetro é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vou trazer essa matéria e essas informações agora. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário e bora para as informações. Galera, saiu uma matéria, né, no Jornal o Globo, eu vou trazer essa matéria também, tá? Falando a respeito da dificuldade que está tendo o entrave entre Flamengo, Prefeitura e principalmente a Naturgy, Companhia de Gás, a antiga SEG, lá no gasômetro, e que poderia atrasar somente para a remoção da estrutura algo em torno de 3 ou 4 anos apenas para fazer isso. E aí começaram a falar um monte de besteira, o prefeito foi lá e já deu uma resposta. Segundo a matéria aqui, do próprio jornal o Globo, de 2 horas atrás, que traz a seguinte manchete: prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirma que questão técnica do estádio do Flamengo é de responsabilidade do município. Então, time rubro-negro foi informado na última quarta-feira que precisaria resolver transferências da infraestrutura do serviço de gás canalizado no terreno do gasômetro. A matéria segue dizendo o seguinte, preste atenção. Eduardo Paes também entrou no assunto do estádio do Flamengo. O prefeito do Rio de Janeiro, nas redes sociais, informou que as transferências das estruturas importantes para o sistema de distribuição de gás presentes no terreno do gasômetro serão de responsabilidade, sim, do município e não do time rubro-negro. Ótimo! Mais uma vez, ele afirma para que parem com essa questão de que o Flamengo que vai ter que pagar. O próprio prefeito, o prefeito do Rio de Janeiro, viria a público afirmar uma questão dessa se não fosse verdade? Bom, a matéria segue dizendo o seguinte: na última quarta-feira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, foi comunicado que a construção do estádio ali no gasômetro em São Cristóvão está condicionada à definição de uma solução para a transferência da infraestrutura do serviço de gás canalizado. No entanto, Eduardo Paes afirmou que estão criando problemas aonde não tem. Eu vou trazer aspas agora do prefeito. Ele disse o seguinte, abre aspas: adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas aonde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Parem de chatear porque eu não aguento mais defender o Flamengo. Claro, ele aproveitou, né, sendo vascaíno, fazendo aí uma brincadeira, uma provocação. Eu achei excelente essa posição, né, do prefeito do Rio de Janeiro, porque estavam falando muita coisa, galera. Na realidade, começaram agora a dizer de que o Flamengo vai ter que pagar uma grana de 3 a 4 anos, é o período que vai demorar para poder retirar e remover toda aquela estrutura, e que o Flamengo que vai ter que pagar, e se o Flamengo não fizer isso, não vai haver construção. O prefeito veio a público e já, pronto, acabou com a bagunça, tá? Aí estão dizendo, o BAP está forçando a barra porque ele nunca foi a favor do estádio do Flamengo e ele está forçando e colocando um monte de problema exatamente para não construir o estádio do Flamengo. Bom, quem se lembra que o Landim sempre afirmou isso em campanha de que o BAP não iria construir, mas nós temos as palavras do próprio BAP dizendo que é um sonho de todo torcedor rubro-negro e de que ele vai sim construir o estádio do Flamengo. Eu quero trazer aqui agora, galera, a matéria do próprio jornal o Globo, que trouxe o seguinte, tá? Trouxe o seguinte e, claro, depois dessa matéria a gente teve aí
a posição do próprio prefeito do Rio de Janeiro. Segundo o Diogo Dantas, trouxe uma matéria hoje também, lá no próprio Globo, dizendo o seguinte: entraves em terreno do estádio do Flamengo fazem a nova diretoria adotar cautela sobre prazos e levar projeto à estaca zero. A matéria fala o seguinte, ó: a nova diretoria do Flamengo, presidida por Luiz Eduardo Batista e pelo vice Flávio Willemann, adotou ainda mais cautela sobre a construção do novo estádio do terreno, o novo estádio no terreno do gasômetro. O novo estudo de viabilidade contratado leva em consideração a ausência de custos claros para a execução da obra por parte da diretoria anterior e também um entrave com uma tubulação de gás no mesmo terreno. Segundo fontes da atual gestão, informou ao blog, tudo foi feito sem os devidos cuidados pela administração anterior. Palavras dessa atual direção. Compraram o terreno sem avaliar todas as consequências e custos para tirar o estádio do papel, que é feito agora após a contratação da Fundação Getúlio Vargas. Até abro aqui um parênteses aqui para você também se manifestar, porque a sua opinião é muito importante aqui no nosso canal. Você acha que o BAP está atrasando, está colocando dificuldades, dizendo que não tem viabilidade financeira, que o Landim não apresentou nada, que esses problemas agora foram escondidos, foram tapados e que ele está forçando a barra ou criando problemas para não construir o estádio e ficar com o Maracanã? O que você acha? Seja muito sincero e deixa aqui o seu comentário, que é muito importante. Bom, seguindo na matéria, nesta quarta-feira a BAP foi comunicado oficialmente pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, a AGENERSA, que o avanço das obras está condicionada à definição de uma solução para a transferência da infraestrutura do serviço de gás canalizado. Dentre eles, a estação de regulagem e medição, a Citygate, que se encontra dentro da área arrematada pelo clube em leilão. A informação publicada pela jornalista Berenice Seara é o mesmo tipo de formalidade que já havia sido feita com o mandatário anterior do clube, Rodolfo Landim, no final do ano passado. Mas a antiga gestão do Flamengo estava alinhada com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que se comprometeu a assumir os custos da retirada da tubulação do terreno comprado junto à Caixa Econômica. Então, se o próprio prefeito do Rio de Janeiro já havia falado lá atrás, antes, né, do Landim e da direção anterior exercer a compra do terreno em leilão, o prefeito afirmou que a responsabilidade seria da prefeitura da remoção da tubulação. Hoje mesmo, o prefeito reiterou o que ele havia falado e mais uma vez afirmou que estão criando problema onde não existe, inclusive chamou essas pessoas que estão tumultuando de inimigos ocultos do estádio. Se ele mesmo falou e afirmou e reafirmou diversas vezes, por que estão criando tanto problema se a responsabilidade será da prefeitura? O próprio prefeito já disse isso. O próprio prefeito diz: adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas aonde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Parem de chatear. Parem de chatear. Então, galera, a matéria inclusive segue dizendo o seguinte: o foco de BAP, desde que assumiu, foi entender o custo de toda essa obra para o Flamengo. E apesar dos projetos apresentados pela gestão anterior, com projeções e imagens da área do estádio e do entorno, o estudo de viabilidade econômica foi considerado insuficiente, embora tenha projetado 1 bilhão e 900 milhões em despesas. Ele está sendo refeito, quer dizer, toda a viabilidade está sendo refeita. Inclusive, o próprio BAP disse que vai passar da casa dos 2 bilhões, tem entrevistas dele falando sobre isso. Bom, portanto, não é possível confirmar o fim das obras para 2029 na visão do novo grupo. A ideia é fazer o estádio quando der, sem comprometer o futebol, e a indefinição a respeito dos custos para o clube fazem o projeto voltar à estaca zero. Essa estaca zero, galera, é refazer o projeto. Não quer dizer que o Flamengo vai pegar esse projeto que você está vendo aí ao lado, vai jogar no lixo,
a atual diretoria e vai fazer um novo. Não é essa a questão, não é a questão da arquitetura, não é a questão da capacidade do estádio, né, e dos atrativos ou do que o estádio vai oferecer. É a questão da viabilidade econômica e financeira para construir o estádio ali. E se o prefeito afirmou mais uma vez, se não me falha a memória, é a terceira vez que Eduardo Paes vem a público afirmar que a responsabilidade não é do Flamengo e a responsabilidade será da prefeitura. O que tem que acontecer agora? O prefeito tem que se reunir com o Flamengo e com a Naturgy, né, ou a companhia que está lá, a antiga SEG, e falar assim, ó, a prefeitura vai arcar com isso. O cronograma é esse, inclusive o Flamengo tem que seguir aí, né? Tem um limite para entregar o projeto e até para construir o estádio. Então, dentro de tudo isso, a prefeitura sabe, o prefeito sabe que tem que remover. Então, dentro desse período que o Flamengo tem para entregar o estádio, a prefeitura sabe e é ciente de que também terá que remover. Certo? Então o prefeito tem aí que sentar com o Flamengo, sentar com a Naturgy, resolver essa questão e falar, ó, né? A prefeitura vai começar tal dia a fazer a remoção. Vamos começar isso, vamos organizar isso aí, porque o estádio precisa ser levantado. Essa é a questão agora. O que está faltando é o prefeito agora se posicionar, né? O presidente do clube chamar o prefeito, se reunir junto com a Naturgy, fazer ali uma reunião, pronto, colocar os pingos nos is, todos os pontos ali, tudo em prato limpo e resolver essa questão. Para começar então essa remoção e aí sim depois vir a construção. O BAP quer uma receita específica para o estádio, fazer um levantamento de um valor próprio para o estádio, que se vai ser entregue em 2029 não se sabe, mesmo que passe disso. A questão é construir o estádio. Então o prefeito mais uma vez veio a público e eu achei muito interessante o que ele falou, né? Quando ele chamou muita gente que está contra o estádio. Galera, o Flamengo é contra tudo e contra todos, né? A gente vive falando isso aqui. Muita gente é contra a construção do estádio e até dentro do Flamengo. Pasmem, dentro do Flamengo. E claro que vão fazer de tudo. E eu achei, assim, muito pertinente, né, do próprio prefeito do Rio de Janeiro falar e chamar esses que estão arrumando confusão de inimigos ocultos do estádio. Inimigos ocultos do estádio, que a gente sabe que tem muitos e que não querem essa construção. Mais uma etapa vai ter que ser superada e é claro que aqui no nosso canal a gente vai estar acompanhando tudo e você não vai perder absolutamente nada, tá bom? Vamos aguardar. Tenho outra novidade que eu vou deixar pro vídeo posterior, tá? Aguarda aí, porque a gente vai passar isso para você. Mas eu achei muito interessante, mais uma vez, o prefeito se posicionar, dar a cara a tapa e afirmar que a responsabilidade será da prefeitura e não do Flamengo, tá? Vamos com tudo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Se inscreva no canal. Deixa muitos likes, ajuda demais o YouTube a entender que você está gostando, vai entregar este vídeo para mais pessoas, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e até a próxima.